O deputado delegado Éder Mauro entrou com uma ação na Justiça Federal de Brasília pedindo o reconhecimento da suspeição dos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho para participarem da CPI da pandemia, que investigaria o uso dos recursos federais nos estados e municípios. O deputado apontou: é um absurdo que o filho de Jader Barbalho, Helder Barbalho, seja julgado e investigado pelo próprio pai. É o mesmo que botar o ladrão de galinha para tomar conta do galinheiro. É um absurdo. Assista. Aí, meu Brasil, aqui é o deputado delegado Éder Mauro. Eu quero me dirigir a todo brasileiro e dizer que eu acabei de entrar com uma ação popular de suspeição no Tribunal Federal em Brasília pela suspeição de Renan Calheiros e de Jader Barbalho, ambos com filhos governadores, caso que a CPI está apurando. É um absurdo que o filho de Jader Barbalho, o Helder Barbalho, seja julgado e investigado pelo próprio pai. É mesmo que colocar um ladrão de galinha para tomar conta do galinheiro. É um absurdo. Delegado Éder Mauro. Porque, presidente, só fazendo um apelo ao senhor, tá? Eu quero só deixar registrado isso. Eu sou candidato, queria defender minha candidatura. Eu acho que é uma coisa tão óbvia. Concedi a palavra, Vossa Excelência, no início, Vossa Excelência defendeu. Não, ali era questão de ordem do senador Jorginho. Então, assim, eu me sinto... Pois não, então eu posso, Vossa Excelência pode falar e eu vou proceder na votação. Eu lhe agradeço. Tá bom, eu lhe agradeço, apesar de não atender ao pedido original que eu lhe fiz antes da votação. Não foi essa, senador Girão, pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Eu também tenho respeito a Vossa Excelência. Não foi essa a minha intenção. Tá, então tudo bem. O importante é a intenção. O senador Omar Aziz sinalizou lá que não ia falar, eu não podia conceder a Vossa Excelência, só por isso. Eu acho que qualquer decisão nesse sentido tem que ser justa, como sempre Vossa Excelência prega. Perfeito. Se ele não quis falar, eu não podia dar só a Vossa Excelência a palavra. É porque o objetivo da minha fala, senhor presidente... Senador Marco Rogério para votar. É tentar... Eu sei que o jogo está jogado, né? Ninguém é ingênuo com relação a isso. O jogo está jogado, está combinado, já está tudo certo, a torcida está assistindo com atenção nisso. O povo brasileiro está querendo que a gente faça a coisa com maior isenção possível, independência, justiça de verdade. Mas a minha candidatura, ela visa exatamente isso, né? Apesar do jogo já ter começado, mas a minha candidatura visa exatamente a gente buscar um equilíbrio para essa CPI tão importante, que deve acontecer, né? Que já foi, o Supremo já mandou que ocorresse aqui, no meu modo de entender, invadindo a competência do Legislativo. Mas eu acredito, senhor presidente, senhores colegas aqui presentes, que a verdade vai prevalecer. Eu não tenho a menor dúvida. A verdade vai prevalecer. As pessoas estão ouvindo, assistindo o que nós estamos fazendo aqui, a forma que houve esse acordo. Senador Jorginho Melo. A forma que houve esse acordo, sem ouvir os demais participantes. Eu acredito que o ideal seria que tivesse uma conversa prévia entre todos os membros, que já sabiam quem seriam. Vejo que existe uma possibilidade grande pela composição que foi feita, deixando muito claro o respeito que eu tenho ao senador Omar, o senador Renan Calheiros, mas pela questão de ordem deferida. Nós começamos mal essa CPI, né? Perde credibilidade pelo conflito flagrante de interesses que existe, isso é fato, né? E eu acredito que nós poderíamos consertar isso com a proposta que eu iria fazer, um conjunto aqui, um apanhado, como por exemplo ter um eventual acordo para o senador Randolfo Rodrigues ser meu vice. Era isso que eu queria propor, o senhor não deixou, mas eu entendo que não foi sua intenção, acredito nisso. Mas a ideia era propor um acordo para que a gente tivesse mais credibilidade no começo, sair com credibilidade. Qual seria a minha ideia? Eu seria presidente pela metade do período, eu que fui autor do requerimento, e o senador Randolfo Rodrigues seria... Senador Humberto Costa. O senador Randolfo Rodrigues seria o vice-presidente que assumiria a presidência durante a metade.
A minha ideia era fazer essa. E um apelo que eu iria fazer aos colegas, especialmente ao senador Renan Calheiros, para que a gente pudesse ver outro relator nessa composição, né, que não houvesse um conflito de consanguinidade direto, até para preservar. Então, deixa eu... Respeito, só para fazer uma colocação, senador Renan Calheiros. Sim. Eu relacionei no pedido de CPI que eu fiz, assinado pela maioria dos colegas, e o senhor tem razão nesse sentido, as operações da Polícia Federal. Eu relacionei operações da Polícia Federal, se eu não me engano, foram em 18 estados da federação. Está lá no pedido, são fatos determinados. Realmente não tem o estado de Alagoas, tem vários estados ali, não tem o de Alagoas, mas é o que os senhores já participaram de tantas CPIs e sabem. Uma CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas só por haver... Não pode fazer censura prévia. Não, eu sei que não pode fazer. Estamos vivendo em tempos democráticos. Claro, senador Renan Calheiros, mas assim, eu acredito que para o bem da CPI, como existe... todas essas operações feitas e a gente vai rastrear, inclusive o meu plano de trabalho, que eu fiz um plano de trabalho também, contrapondo o plano que foi feito, não sei se o senhor chegou a ver, mas o plano de trabalho a gente procurava equilibrar. O que eu percebo, espero estar errado e vou pedir desculpa se tiver errado publicamente, é que existe, no meu modo de entender, um direcionamento. Isso não é justo quando se foca o governo federal, quando se tem pré-julgamentos de entrevistas que tiveram aqui de alguns colegas membros da comissão, fazendo já uma antecipação de julgamento de quem é que é o culpado, quem é o inocente. Isso tira credibilidade do trabalho que a gente vai fazer. Isso dá um conflito, não dá isenção. Por isso que eu estou colocando a minha candidatura, para a gente tentar encontrar uma maneira conciliatória de começar bem. É para o bem da CPI, para a gente buscar a verdade. Governo federal, concordo, tem que buscar a verdade. Estados e municípios, porque foi muito dinheiro. E foi muito dinheiro, a gente sabe disso. Então, por exemplo, eu propus chamar no meu plano de trabalho, senador Renan Calheiros, conto com o seu apoio, para que a gente possa trazer, não é para buscar a verdade, vamos trazer, por exemplo, a subprocuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, que fez um trabalho junto aos governadores, pediu explicações sobre hospitais de campanha, por exemplo, e os governadores demoraram, quando entregaram, ela já constatou irregularidades e deu na imprensa isso. Então, eu fiz um requerimento para aprovar, não sei se a gente vai fazer hoje, para trazê-la aqui. O ministro Marco Aurélio Mello, também é importante que a gente possa ouvi-lo respeitosamente, possa vir ao Senado, já que tirou atribuições de estados e municípios, né? Aliás, tirou do governo central, do governo federal, atribuições e passou para estados e municípios. Esse impacto, é importante a gente ter o monitoramento dos dados do STF. Esse impacto poupou vidas, mais vidas. Como é que foi ou foi menos? Tudo isso eu acho justo que a gente faça um trabalho aqui para dar uma resposta para a sociedade e não mostrar que é palanque político, que nós estamos antecipando aqui projetos políticos de A ou B, C, porque tem também supostos presidenciáveis participando da comissão, que sai o nome na imprensa. Então tudo isso tira o brilho de um trabalho que pode ajudar, senador Renan Calheiros, para que a gente, nas outras pandemias que poderão vir, e os especialistas dizem que existe essa possibilidade, que a gente possa aprender com os erros do passado, avaliar tudo isso e não errar no futuro. Eu acho que esse é um legado importante. Por isso que eu queria defender a minha candidatura, um possível acordo amplo aqui, não apenas de uma parte dos nossos colegas, que a gente pudesse ter essa possibilidade. Mas me foi tirada essa possibilidade, sem a intenção, eu acredito no senador Otto Alencar, mas me foi tirada essa oportunidade de tentar começar certo, no meu modo de entender, essa CPI. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, né? Porque precisamos ter muita responsabilidade com o país. Seria uma covardia, seria uma desumanidade se a gente, com a CPI dessa, já está definindo quem é culpado, quem não é, antes de começar, e também com palanque político para 2022. O povo brasileiro não merece isso de nós. Ele quer a verdade.
toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Muito obrigado. Agradeço a você. Presidente, agora aqui dessa sessão, senador Randolfo Rodrigues, senador Renan Calheiros, também o senador Omar Aziz, que acabou de ser eleito presidente dessa CPI, os olhos do Brasil estão voltados para ela. Eu queria cumprimentar os que foram eleitos e fazer um apelo pelo bem do Brasil, né? Não transformemos isso aqui numa inquisição. Isso não é justo. Isso não é correto no momento que a gente vive da nação. Eu já disse aqui e vou reiterar que vou pedir desculpas publicamente do que eu estou falando, se eu tiver equivocado mais na frente, daqui a 90 ou 120 ou 180 dias. Mas a minha percepção da maneira como foi construída, toda a formatação do acordo, tudo que ocorreu, é que a tendência é de desgastar apenas o governo federal, certo? E eu estou falando isso com uma isenção de independência que eu tenho realmente. Quem conhece, senador Randolfo, nós estamos em muitas causas que são contrárias a políticas do governo federal, em alguns aspectos, mas o mais importante é que eu quero ser justo. Eu sou Brasil. Então, eu vejo um encaminhamento que está sendo dado, e eu espero estar errado, e vou pedir desculpa publicamente, mas que é para pegar um para Cristo e deixar outros para lá. Isso não é cristão, certo? Se vamos fazer a coisa com responsabilidade, vamos olhar para todos com muita verdade, serenidade. E esse apelo eu quero fazer para que a gente não faça parte de algo que não é saudável para a nação, que seria, como eu disse, um desrespeito, uma covardia com o povo brasileiro. Eu acho que nenhum projeto de poder, nenhum projeto de poder justifica uma situação como essa, se fosse encaminhar para esse tempo. Eu vou estar aqui, com muito respeito aos senhores, tentando colaborar com as minhas limitações e imperfeições, mas vou estar me posicionando de forma serena, tranquila, firme, com algum tipo de direcionamento que a gente está vendo. Eu acho que tem outras formas de se buscar a alternância de poder, de se questionar um projeto. Então, eu quero terminar aqui agradecendo a oportunidade. Viu, senador Omar? Lhe cumprimentei pela vitória. Tá? Não faço jogo de governo, não faço jogo de oposição, mas eu acredito que a gente vai precisar provar com trabalho, com dados, porque pré-julgamentos nós já tivemos, isso é fato, está na mídia, pré-julgamentos nós já tivemos, e a gente vai precisar provar realmente serenidade, que Jesus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, nos conduza, para que a gente seja realmente justo com esse momento do país. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Senador Ângelo Coronel. Presidente.